Amém? Deuteronômio, capítulo 8, verso 1, diz: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Irmãos, a palavra de Deus aqui, ela está sendo comparada a um alimento, não é isso? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Pão é um sustento necessário para o dia a dia, pão é um alimento, mas de tudo que sai da boca de Deus, o que sai da boca? Palavras, somente palavras, né? Sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui à nação de Israel? Que eles, guardando as palavras, os mandamentos, como diz no começo da leitura, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais. Então, quer dizer, o mandamento é vida, mas olha, o que nos dá a vida? Não são os alimentos? Mas aqui Jesus está dizendo, no Antigo Testamento, que guardando os mandamentos, nós teremos vida. Levítico 18:5 também vai dizer, dentre outras palavras, que aquele que guarda os mandamentos e os estatutos, por ele terá vida. Então a palavra de Deus é vida e ela é comparada a alimento. Isto é fantástico. Isto é tremendo. Vem em Mateus 4:4, quando Satanás se apresenta naquele deserto para tentar Jesus Cristo, e diz, olha, transforma estas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. E ele diz o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está com fome? Está. Jesus está numa situação, num deserto, ele tinha as suas carências físicas como qualquer homem? Sim, exatamente como qualquer homem, pois a Bíblia diz que o verbo fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus está mostrando, lançando mão desta palavra do Antigo Testamento e derrotando o diabo, dizendo assim, não preciso transformar essas pedras em pães. Essa minha necessidade de alimento, ela pode ser suprida pela guarda da palavra de Deus, naquela situação. Então nós vamos vendo que a palavra de Deus, ela é alimento. E como é alimento? Mas é um alimento que chega, como a Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Hebreus 4:12, penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então a palavra de Deus, ela vai na alma e no espírito, que é espiritual, mas também juntas e medulas. Isso já é físico. As juntas e as medulas já é algo físico, mas está dizendo que ela penetra. Então quer dizer, ela penetra em tudo. Ela supre o teu espiritual e supre o teu natural. Por isso Davi, como já foi dito aqui, ele vai dizer, fui moço, já agora sou um velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência
mendigar o pão. Porque lá em Êxodo capítulo 20, o Senhor vai dizer que Ele faz misericórdia a milhares daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quer dizer, Ele sustenta a geração do justo. Ele quebra as maldições. Ele sustenta a geração do justo. Então você vê que a palavra de Deus é alimento. Lá em Deuteronômio também, capítulo 28, existem as bênçãos e as maldições proferidas do monte Gerizim. E o Senhor fala, e acontecerá que todas as vezes que tu guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, olha, bendito será o teu pão, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua amassadeira, bendita a tua farinha, bendito o teu azeite, bendito o teu gado. Está falando de sustento, alimento. Está falando, mas isso tudo será quando tu guardares os mandamentos. Aí Jesus vem e diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus alimenta, sustenta. A palavra de Deus sustenta em tudo. Quando as enfermidades vêm, ela vai e te sustenta. Quando o demônio se levanta, ela vai e te sustenta. Quando os exércitos se acampam contra ti, aquele anjo, né, que matou os assírios, está a teu serviço também, porque a Escritura vai dizer que os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, a salvação. Então você vê que tudo isso, quem vai herdar a salvação? É quem guarda os manda. Então você vê que a palavra te sustenta em tudo, para a salvação, para que os anjos sejam enviados a teu respeito. O Espírito Santo, ele paira sobre a palavra. Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, né? Sem a palavra não existe Espírito. Muitos estão buscando por aí um espírito fora da palavra, não vão achar nunca, vão se cansar de procurar e serão mais um bocado daqueles decepcionados com a sua caminhada cristã, como as dezenas que nós temos encontrado no nosso caminho. Mas você vê em todas essas comparações que a palavra é alimento. A Escritura diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se a Bíblia está dizendo que o Senhor é o meu pastor, dentro do contexto da nação de Israel, se Ele é o meu pastor, eu sou o que dele? Sou ovelha. Ele me guiará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Se Ele me guiará aos pastos verdejantes, Ele vai me guiar ao alimento. Se eu sou ovelha, eu preciso ser alimentado. No pasto se faz o quê? No pasto se come, não é verdade? No pasto a gente come, mas está dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e Ele vai me guiar aos pastos verdejantes. O que mais precioso o Senhor tem para nos dar, senão a sua palavra, que vai nos alimentar. E sendo nós ovelhas, precisamos ser alimentados nesta questão espiritual pelas palavras do Senhor. E aí eu digo, alimento fraco, ovelha. Alimento forte, ovelha. Captou, meu irmão? Captou porque você hoje tem fé para encarar as situações difíceis, terríveis, em que muitos já deram um tiro na cabeça, já botaram uma corda no pescoço, já desistiram da vida, já entregaram os pontos, já estão caídos nas sarjetas da vida. Sabe por quê? Porque eles não receberam o alimento com os nutrientes suficientes para serem sustentados. Eu passei hoje o dia lá na batalha da obra natural, que os irmãos conhecem, natural, mas com vínculo espiritual. E o tempo todo na minha mente estava aquela canção, pregador de rosas. Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também.
Porque a fé para Deus, sem as obras, nenhum valor elas têm. E eu dizia assim para algumas pessoas que estavam à minha volta, essa canção tinha que ser gravada e distribuída para todos os pastores covardes que estão aí atrás dos púlpitos. Eles precisam entender que eles não podem ser somente pregadores de rosas, porque até as rosas trazem seus espinhos. Começam a falar de coisas belíssimas, bonitas, adornadas. Quando o cristão, a primeiro dedinho que ele espeta no espinho, ele pula fora, ele está fraco. O alimento que ele recebeu é fraco. Alimento forte, meu irmão, é dizer para você que assim que você sair daqui, o diabo vai se levantar na tua frente para te afrontar. E dizer que você tem poder para pisar na cabeça do diabo. Aleluia! Isto é alimento forte, isso é pasto verdejante, isso é comida que você tem que se alimentar. Quando as situações adversas, quando as situações complicadas, quando tudo for contrário, quando você se vê remando contra a maré, você vai entrar no teu quarto, fechar a porta, vai falar com teu Deus, vai ter resposta e você vai ver a glória de Deus. Porque você tem um alimento forte. Mas a ovelha que está por esses pastos corrompidos, recebendo o alimento fraco, a primeira batalha, a primeira brisa, tira ela do caminho. E as ovelhas fracas se transformam em vergonha ao Evangelho, vergonha à igreja, vergonha ao sangue de Cristo, vergonha à palavra do testemunho. É assim. Temos alguns testemunhos de ovelhas fracas. Ah, irmã, eu estava tão firme na igreja, mas as coisas começaram a dar em contrário. Ah, eu preferi sair da igreja. Quando eu saí da igreja, melhorou tudo. Ovelha fraca. Ovelha fraca e derrotada. A ovelha forte é diferente, aquela que foi alimentada com pasto verdejante. É bem diferente. Irmão, estou firme no Senhor, olha, o diabo está se levantando com todo o seu exército, mas eu vou continuar firme porque eu sei que ele vai cair. Aleluia. Ovelha forte, recebeu o pasto verdejante, recebeu o alimento que tinha que receber. Esse aí, Deus olha para ele e diz assim, eu posso preparar uma fornalha para ele, porque todas as gerações vão me conhecer como o quarto homem, que ele não vai vacilar. Eu posso preparar uma cova para aquele cheia de leões, porque todas as gerações vão saber que eu fecho a boca dos leões. Deus só conta com valente, Deus só conta com ovelha forte. A Escritura diz, Deus não nos deixa ser tentados. Aí se você é fraco, o que vem sobre a sua vida? Uma provinha miudinha. Que até quando você vai contar o testemunho, irmão, eu passei por uma prova, Jesus deu a vitória. Quando você conta o testemunho, a pessoa diz, mas essa aí que é a tua prova? Você é uma ovelha fraca, não pode suportar uma prova forte. Mas se você recebeu o pasto verdejante, a palavra dura, e você permaneceu, Jesus prepara uma montanha para cair em cima de você. Uma bomba para explodir do teu lado, e você fica de pé dizendo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando você conta o teu testemunho, a terra treme e o mortal se cala, e todos veem que há Deus na tua vida, porque você é ovelha forte, você não foi covarde. É assim, meu irmão. Por que você acha que Deus pôde contar com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, com José, 17 anos vendido como escravo, jogado como peteca? Aquele era uma ovelha forte, aquele estava cheio da palavra. Deus pôde olhar para aquele homem e dizer assim, aquilo ali, por onde ele passar, ele vai deixar o bom perfume. Por onde ele passar, eu posso contar com ele. E não deu outra, por onde aquele jovem passou, Deus contou com ele poderosamente, até que ele atingisse 34 anos e assentasse num trono no Egito. Que Deus tremendo! Mostrou que não tinha limite. Botou um homem que era escravo, que era de povo estranho, de terra estranha, a sentar-se no trono do maior império da terra. Deus só pode deixar esse testemunho através de ovelhas fortes. Aqueles que se alimentam da palavra forte e não foge, não escapa. Você já viu? Eu vou dar uma dica para você.
Quer conhecer uma igreja mercenária? Essa é uma super dica que não falha. Quer conhecer um pregador mercenário, que está interessado só nos dízimos e nas ofertas? Quer conhecer? É muito simples. Acompanhe a trajetória de pregação do homem. Ele nunca vai falar de inferno. Eu tive vou usar uma palavra que não existe, o desprivilégio. Desprazer é fácil, mas se eu falar desprivilégio, você não vai esquecer nunca. Esquece o português errado. Pega a mensagem. E eu tive o desprivilégio de conhecer um desses pastores, em que eu conversando com ele, meu irmão, tem que pregar a verdade para o povo. Tem que falar que há uma salvação, que há uma condenação. Tem que mostrar o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da salvação, o caminho da condenação. Não. Esse negócio de pregar inferno é muito forte. Assusta as pessoas. Assusta as pessoas. Ou seja, a pessoa, na visão dele, né, do mercenário, vai se sentir constrangida, vai embora da igreja, não vai dar mais dízimo nem oferta para o mercenário. Aí nós vamos para Apocalipse e vamos ver João olhando e vendo o lago de fogo e enxofre. E ele chama aquilo de a segunda morte, quando encerraram-se todas as oportunidades dos seres humanos, quando todos foram lançados ali para definitivamente viver em tormento, longe de Deus, o lago de fogo e enxofre. Não vamos pregar, se está na Bíblia, se Jesus Cristo falou do inferno? Ovelha forte, aguenta aí se fica firme. Ovelha fraca, pula fora, não suporta. Ovelha forte vai ler aquela trecho que João olha o juízo do grande trono branco. E diz que todos comparecem perante o Senhor. Está escrito que todo aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado no lago de fogo e enxofre, que arde com a segunda morte. A ovelha forte, ela olha isso e ela corre para os pés do Senhor, vai se alimentar e quer transformar o mundo. Ela diz, meu Deus, há um juízo, eu tenho que ser um instrumento para resgatar almas do inferno. Aleluia! Os fracos, ao contrário, as ovelhas fracas que foram alimentadas com capim estragado, com pasto queimado, guiadas por pastores mercenários, as ovelhas fracas, elas olham tudo isso e elas se encolhem num canto. Senhor, tem misericórdia de mim, e se torna um crente cada vez mais inútil. Você precisa ser ovelha forte, suportar a palavra, suportar o peso da palavra. João Batista, quando entra no cenário, em Mateus 3, primeira coisa eu quero te dizer sobre a vida de João Batista. O pai dele estava o quê? Mudo. Quando ele foi escrever o nome do filho, que ainda não falava, perguntaram, qual vai ser o nome do teu filho? Aí perguntaram para ele, ele escreveu numa tabuinha dizendo, João. A multidão fez o quê? Reclamou. João? Não, João não. Não tem ninguém assim na tua parentela. Ou seja, você tem que seguir a tradição. Captou, meu irmão? Captou? Aí Jesus diz assim, dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Não viveu tradição nem no nome. Zacarias entendeu que aquele ali era diferente. Não tem ninguém na tua parentela com esse nome, mas ele vai se chamar João. E aí, sua língua soltou. E ele louvava a Deus e glorificava ao Senhor, porque aceitou que aquele ali não tinha que andar nos mesmos caminhos que todo mundo estava acostumado a andar. E aí, João Batista entra no cenário com uma palavra que ninguém ousou pregar: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Aí, quanto mais ele pregava duro, mais aumentava o número dos discípulos de João. Quando Jesus Cristo entra no cenário, aquela multidão que seguia João vai seguir a Jesus Cristo. Palavra duríssima. E lá eu quero que você acompanhe João 6. Um texto tão belíssimo que nós vamos nos deter a lê-lo com todo carinho. João 6,48. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, e assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. O que Jesus está falando? Muitos pegam aquele texto e ignorantemente, mas põe ignorância nisso e traz isso aqui para aquele ritual tradicional, negócio de ceia. Jesus não está falando nada disso, é a mais pura ignorância pegar um texto desse, tirar do seu contexto e jogar dentro da tradição de ceia. Não tem nada absolutamente a ver, é pura ignorância. Jesus está falando da sua própria obra realizada na carne, está chamando as pessoas a serem participantes das suas aflições, das suas angústias, dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus ideais. Por isso é que ele diz: é comer da minha carne e beber do meu sangue. E ele diz assim: é ser um comigo. Você vai identificar isso no texto, é ter os mesmos planos, os mesmos propósitos, os mesmos ideais, e a palavra começa a ser tão dura, ele começa a apertar tanto, que a multidão diz assim: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? E a multidão se retira, porque a palavra é dura. Jesus não poupa a palavra, se vira para os 12 e diz assim: e vocês também querem ir? Não, Senhor, se adianta Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? E Jesus diz assim: ó, eu escolhi 12, e ainda no meio de vocês tem um diabo aí, um diabo que resistiu até a palavra dura, permaneceu ali no meio, mas Jesus identificou, porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore.
E Jesus está ali convivendo com eles e está vendo o fruto de cada um. Agora, repara, Pedro diz assim, Senhor, não, realmente a palavra é dura, mas para quem iremos nós? Eu já fiz uma análise aqui, você vê que Pedro se antecipa, todos os outros ficaram calados. Pedro se antecipa, e para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Quer dizer, ele coloca o propósito do coração dele adiante. E eu te pergunto, de quem era a sombra que curava os enfermos, levantava os coxos e os paralíticos? De quem era a sombra que os enfermos corriam, fugiam, saíam às escondidas? Os demônios. De quem era a sombra? Quem foi que saltou no dia de Pentecostes, no meio da multidão, pregou e 5.000 almas se converteu? Quem foi que depois pregou de novo, mais 3.000 almas se converteu? Num curto espaço de tempo, 8.000 almas se converteram, porque esse homem se antecipou e disse, a palavra é dura, mas é essa que eu quero. Sou ovelha forte, eu aguento esse pasto, só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o unigênito do Pai. Meu irmão, ou você suporta a palavra forte, ou você não poderá ser um pescador de almas. Você tem que suportar a palavra forte, para você ser uma ovelha forte. E amanhã, todos vão dizer, vão chegar nos lugares, onde estão os enfermos, vão orar, Senhor, quem sabe se tu não tem misericórdia dessa vida? Senhor, se tu quiseres, tu pode. Não, essa é a ovelha fraca. Você vai chegar e dizer assim, enfermo, ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Demônios, sai em nome de Jesus. Você é ovelha forte, você tem unção, você tem autoridade, você tem a graça. Você resistiu no pasto duro, onde a palavra te apertou, te espetou, mas você não fugiu. Por isso, irmão, nós estamos vendo um monte de crente caído, fracassado. Estamos vendo igrejas que ultimamente têm mostrado a sua verdadeira face, na fraqueza. Chama um irmão tradicional nosso e diz que vai visitar uma casa que tem um endemoniado quebrando tudo. Duvido que ele vá. Um desses irmãos tradicionais. Chama um irmão da presbiteriana para ir visitar um endemoniado contigo. Chama um irmão das batistas tradicionais. São ovelhas fracas. Estão vivendo as suas tradições. Não podem receber o nome de João. Sabe o que significa João? Agraciado de Deus. Não podem receber esse título. Mas quando você suporta e recebe, sai das tradições, entra na renovação, come a comida forte que Deus tem para te dar, aí sim se diz a teu respeito, estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. O Evangelho é uma tremenda revolução, meu irmão. O Evangelho não é tradição, o Evangelho é revolução. Se nós tivéssemos que viver na tradição, teríamos hoje todos nós sacrificando animais como o judaísmo. Ou quem sabe pior ainda, né? Batendo cabeça para as imagens de escultura, acendendo vela nas pedreiras. O Evangelho é uma revolução tremenda. Mas Deus não chama qualquer um para ser um revolucionário. Só chama quando Deus vai organizar, quando um exército, quando um general vai organizar o seu exército, quem ele escolhe? Os mais fortes. Os mais valentes, os que não têm medo da morte, porque os covardes têm que voltar para casa, eles enfraquecem a mão do povo. Lembra quando Moisés enviou aqueles príncipes para espiar a terra de Canaã? Os fracos chegaram infamando a terra, e diz a Bíblia que com aquela declaração daqueles 10 covardes, o povo levantou a sua voz, pranteou e chorou durante toda a noite. E o que aconteceu com aqueles fracos que infamaram a terra? E o povo que duvidou, caíram no próprio meio do deserto. Mas Josué e Caleb eram ovelhas fortes. Subamos animosamente, possuamos-la por herança, porque o Senhor
falou, ele somente falou, ele não deu espada, não deu lança, ele deu uma palavra. Ovelha forte crê em palavras. As ovelhas fracas carregam os objetos ungidos para dentro de casa. Mas os fortes creem em palavras, porque Jeremias 1,12, o Senhor diz assim: que viste, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Viste muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmão, ovelha forte crê somente em palavras, e Jesus Cristo diz: se tu creres, amém. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.